Fala galera, aqui é o Fumizinho. E hoje eu vou estar pedindo para vocês me adicionarem no Roblox, me seguirem aqui, vocês podem jogar comigo, podem me adicionar. Aqui tá um só pesquisa esse nome aqui, Navarro Cameron Campeão. Por favor, me adicione. Podem me seguir também, por favor. Em breve eu vou trazer mais vídeos de Blox pra vocês. Eu tava melhorando um pouco o áudio, porque o áudio não era dos melhores, e eu fiquei melhorando. Eu vou trazer vídeos, eu não vou deixar mais vocês sem vídeo, porque eu quero seguir a minha vida normal durante esse tempo. Então, falou. E fui!